I'm fine. Great. Was your day busy? Yes, Did you work a lot? What did you do? a lot. You worked a lot? Okay. What else? Como diz, final de mês, né? Oh, the end of the month. Yes, Okay. So a lot of charts, a lot of documents to do. yes. All right. Lucilene, tell me one thing. When is your birthday? Birthday, October 24. October 24th. Yes, Mine is December 14th. 14th. December 14th. Yours is October 24th. 24. Okay. And what is the number of your house? 171. 171? Like this? Yes, Okay. My house is 405B. apartment. Yours. Like, does your house have A or B or no? No, Only the number. And do you know the population of your city? mm, uh, 6 million. Acho que só isso, mano. 6 million? Yes. Where do you live? Eliodora, Minas Gerais. Okay, let me see. Okay, Eleodora, Minas Gerais. Okay. I don't think it's 6 million, Lucilene. Because 6 million, it's like 6,000. Yes. I searched. É. Google told me. Uhum. What is this number? How do I read this number? Repeat, please. 6. How do I read this number? 6,000? 6,157. 6,157. Very good. My city, we have around 400,000 inhabitants. Around. Now, do you know what's the What's your average? Oh, sorry. city? I live in Maringá, Paraná. Yeah. It's Yeah. the third largest in the state. Yeah. Yeah, it's big. Yeah. Comparando com a minha cidade. Comparing, yes. But there are bigger cities. Yeah. Now, Lucilene, tell me something. Your house Closing. is yours. Hi. Closing. Voltou? Okay. Voltou. Now, your house is yours. Yes. But think about renting. How much? My house? No. A sua casa é sua. Você comprou, beleza. Mas vamos pensar em renting. Aluguel, agora. Mais ou menos.
Quanto que é um average? Uma medium 800, 1000. Okay, so 800, 1000. Okay, yeah. Cheap, eu diria. Cheap, barato, um aluguel aí. Mas a maioria vive de salário, né? É. Uhum. Mas O eu falo salário, barato porque aqui na minha região a gente acha assim, por uma casa, às vezes 2 quartos, assim, em torno de 1.500, 1.800. Também pensando que a maioria das pessoas vivem com um salário, né? aqui por ser vamos dizer, uma little city, uma cidade pequena, Small. small city, Uhum, como diz a maioria, vive de 1.500, é o salário mínimo mesmo, uhum, 1.400. Então teria essa faixa de 800 a 1.200 salário, mas casa, às vezes, sem garagem, porque os carros ficam na rua, é casa de 1 a 2 quartos. uhum. É, sim. E agora, tipo Considerando. assim, tem uns pequenos apartamentos que aí já é salário aqui. Eu vi que é Uhum. salário, mas é um valor maior. Mas Aí a vem média, a média, condomínio. não, Uhum. não tem condomínio, né? Porque cidade pequena nem condomínio Ah, tem. ah, E é prédiozinho assim de esquina ou algum comércio embaixo, tem um apartamento em uhum. cima e Ah, não tem nem sim. garagem. Nem garagem Uhum. tem. É, comparando o tamanho da cidade e tudo mais, realmente não é tão cheap. Qual que Não. seria o oposto do cheap? Você Hum, lembra da palavra? Pra gente falar que alguma coisa é caro? far não é. Esse, Far longe. é Yes. Expensive. expensive. Yes. Uhum. Expensive. Expensive. Muito bem. Então, ó, por que eu tô começando com esse exercício? Porque na última aula, se você não assistiu a gravação ainda, a Algumas gente partes. falou um pouquinho sobre números, yes? Como ler esses números e tudo mais. Então, a maioria dos números, você percebeu que a gente vai falar, tipo, dos habitantes, número da casa e tudo mais. A gente lê normal. Às vezes, só o número da casa, que na hora que eu fui falar da minha casa, eu não falei 405. Eu usei o. Então, Ou 405. Para ler o número de casa, às vezes o número de telefone, alguma coisa, um CEP, ok? Que a gente chama de zip code ou alguma coisa do tipo, eu posso falar o ou em vez de falar zero. Tanto faz. Outra coisa que é muito importante é quando a gente for falar sobre as datas. Por quê? Porque a gente usa os números ordinais para uhum. falar sobre as datas. Lembra a primeira pergunta que eu fiz? Ah, que dia que é o seu aniversário? Aí você me respondeu October 24. Aí eu já fui lá e October 24th. É. TH depois, porque são números ordinais. Então a gente tem que lembrar do first, Eu lembrava, mas second não lembrava da pronúncia. e o third. O único que vai mudar a escrita, a maneira que você fala, é o first, second e third. O resto, eu vou acrescentar TH no final de todos os números. Então, vamos supor que eu tenho 45º. Eu vou falar 40, aí eu uso o fifth, que é o quinto. Então, 45th, Certo? ok? Ok. Alguma dúvida? Não? E se eu tiver um número assim, que no meio do número, por exemplo, eu tenho, tipo, uma porcentagem, 1,9. Como é que eu leio esse número? Não relembro. Eu vou falar 1.9. Eu leio One. normal.
e eu uso point ali no meio. Ok? Alright. Então, bora lá para o nosso livro, nosso book, para a página 39. A Okay? porcentagem é a mesma page coisa? Só fala 39. percent. Verdade, desculpa. Então, vamos supor, eu tenho 50%. 50%. That's okay. Ok. Twenty-nine, number 3. O letter F. Number 3. 39, number 3, yes. Letter F foram as perguntas que eu fiz na hora que a gente começou, ok? Então vamos pro 39, number 3. Aí a gente tem o exercise A e o exercise B. Então, o negócio aqui é o seguinte: a gente está trabalhando com comparativos e os comparativos eles podem ser adjetivos ou advérbios, ok? O que é importante a gente lembrar? Adjetivos são características, yes? Para a gente entender a diferença. Então, dá uma olhada ali nas frases que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das palavras que estão highlighted, quais delas são adjetivos e quais delas são advérbios? Ó, na number 1, eu tenho duas palavras. Busy e stressed. Elas são adjectives ou são adverbs? Advérbio e adjetivo. Both of them adjectives. As duas são adjectives. Ok. E na terceira? Não, desculpa, na segunda, a terceira palavra. Que eu tenho quickly. Adjetivo também? Aí é um advérbio. Ó, vamos pensar na tradução das palavras aqui um pouquinho. Busy e stressed, na primeira. Eu tô dando uma característica. Ou seja, ocupado, estressado, é uma característica, certo? Agora, na terceira palavra, eu tenho quickly. Quickly, se eu for traduzir, não é um rapidamente. Entendeu a diferença entre um adjetivo e um advérbio? Entendi. O advérbio vai te falar o modo como alguma coisa foi feita. E o adjetivo, ele te fala uma característica de alguma coisa, não um modo. Ok? Ok. Então vamos lá para number 3, Lucilene. A palavra é fast. Adjective or adverb? Advérbio. Que é o modo. O fast? Mas eu tô falando rápido ou rapidamente? With, rápido. Ou rapidamente. With, rapidamente.
O fast é rápido ou rapidamente? Rápido. Rápido. Então, ele é um adjetivo ou ele é um advérbio? Um adjetivo, então. É um adjetivo. Para ele ser um advérbio, ele teria que ser rapidamente, ou seja, fastly. Entendeu? Entendi. Ó, na for, eu tenho o fast e o impatient. Advérbio e adjetivo. Você tem os dois. Você tem um advérbio e tem um adjetivo. Muito bem. Então, o fast ali, ele entra como advérbio, porque ele está falando do modo como aquilo foi feito, muito bem. E o impatient como adjetivo. Very good. Number 5. Bad. Adjetivo. Adjective. Uhum. E number 6. Well. Adjetivo. Esse é um adverb. Porque ele não está falando que vive bem. Ele está falando o quê? I think, in general, I live well. Ele está falando sobre o modo como ele vive. Ele não está Hum, caracterizando que tem uma boa vida. entendi. Ok? Uhum. All right. Então, let's go to letter B. Ok? E na letter B, você tem duas opções ali. Fast ou more bad or worse, e assim vai. Quais dessas opções eu vou usar para completar as frases, Lucilene? Ó, na frase one. Life is faster than before, or life is more fast than before. Life is more fast than before. Life is faster than before. Tá. Entendi. Então vai ser faster ou more fast. Isso que eu vou ter que trocar. Não, como assim? Desculpa, repete. Não, as opções são faster ou more faster. E or more fast, exato. Uhum. Na second, more bad ou worse than. More bad ou worse? Uhum. Uma das duas opções. Exatamente.
E aí, Lucilene, eu uso more bad ou vou usar worse? More bad. More bad? This one is worse. Worse. Uhum. Ok, então, ó, antes da gente continuar, vamos fazer o seguinte. Vai lá para a página 134, que você tem um Grammar Bank. Ok? Na parte que ele fala de comparatives, certo? Uhum. Chegou lá. Então, Cheguei. ó, comparatives, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que lembrar? Que nós estamos comparando uma coisa à outra, um comparativo. Então, por exemplo, eu tenho duas canetas. Eu quero falar que uma é mais escura que a outra. Eu vou usar o comparativo. Só que para isso, eu tenho que usar adjetivos ou advérbios. Por isso que a gente está vendo a diferença entre adjetivos e advérbios. Se eu quiser falar, por exemplo, que uma caneta é mais alta que a outra, mais fina que a outra, tudo isso são adjetivos. Aí, qual que é a diferença que a gente tem que prestar atenção? Se eu vou ter short ou long adjectives. Como assim? Se eles são curtos ou se eles são compridos, são longos. Um adjetivo curto, por exemplo, é a palavra cheap, que quer dizer barato. Curtinho. E um adjetivo longo é o expensive, que é o caro. Por que a gente tem que pensar nessa diferença? Se você olhar aí no seu livro no Grammar Bank, você tem ali embaixo, ó, o comparative adjectives, uma tabelinha. Achou a tabelinha? Uhum. Por quê? O comparative adjectives, pensando se ele é curto ou se ele é longo, vai mudar a minha regra. Se ele for curto, eu vou fazer igual eu tenho ali e acrescentar o ER na maioria deles. Como assim na maioria? Tá vendo que às vezes eu tenho que dobrar a última consoante, acrescentar o ER, ou só colocar o R? Vai depender daquele CVC, consoante, vogal, consoante. Se for um adjetivo curto. Se for um adjetivo longo, eu vou colocar um more na frente. Então, ele não ganha o ER. Eu simplesmente coloco o more na frente. Mas daí, teacher, tem as exceções? Existem as exceções. Busy entra numa exceção porque ele termina com Y, só que antes do Y tem uma consoante. Aí eu tiro o Y, coloco I-E-R. O E continua, mas é I-E-R, ok? Aí eu tenho embaixo o outro exemplo de relaxed. É longo, então ele não muda, ele ganha o more ali na frente. Beleza. Aí as exceções que vão mudar totalmente são essas três palavras que a gente tem ali: good, bad e far. O good não fica gooder, não. Ele vira better. O bad vira worse. E o far tem duas opções. Qualquer uma das duas está certo. Eu posso usar farther or further. Ok? Ok. Tá, então vamos voltar lá para a página 39, Lucilene. E vamos continuar, vamos fazer os exercícios de novo. Ok? Ó, Ok. o número 1 e o número 2, a gente tem o número 1, faster, porque ele é curto, ganhou ER. E o número 2, o bad, ele é a exceção lá, o diferentão. Então ele vira Worse. worse. E a 3? Everybody is busier than they were 5 years ago. Mas esse busier, eu mantenho o Y ou eu tiro ele? Tira o Y. Eu tiro o Y. Então eu tirei IER. Muito bem. Number 4.
We are more stressed than our grandparents were. Exactly. Stressed is long, então more stressed. Muito bem. Number 5. We do everything more quickly. Muito bem. Então, ó, outra regrinha aqui para a gente ver. O advérbio, ele não muda, ele ganha o more. Porque o quickly é advérbio, certo? Então, eu não vou falar quicklier, não. É more quickly. Yeah? Yeah. E a última, number 6. People aren't as tight as similar. As patient as. Ok? Então, o que é esse as ali? Esse as é um comparativo de igualdade. Então, as pessoas não são tão pacientes quanto. Eu estou comparando, mas eu tô... Isso. E no meio do as ali, o adjetivo. Então, as busy as tall as. Ok. All right. So, Lucilene, let's continue. Agora a gente vai para o number 4, ok? Continua na mesma página, vou compartilhar porque a gente vai ter uma parte de listening, alright? Então, ó, antes da gente ouvir, eu vou explicar como é que vai funcionar. A gente tem aqui, para você prestar atenção, na question number 1, que é essa daqui, ok? Quando ele fala do... Aqui, ó, they are talking about write the numbers of the speakers next to the topics. Quais são os topics? Esses daqui são os topics, ok? Nesse listening, você vai escutar 5 diálogos, 5 pessoas, na verdade, falando sobre algumas coisas diferentes. O que ele pede para você fazer primeiro de tudo? A pessoa 1 está falando sobre sleeping. Eu venho aqui e coloco o número 1 do lado do sleeping. Por enquanto, só isso. Ok? Ok. Let's go. 5.7. 1. I spend much less time, that is, going to real stores, than in the past because now I get so much online. I buy most of my food online, everything except fresh things like meat or fruit and vegetables. I get books from Amazon. I buy a lot of clothes online, and it's so quick. You don't have to go there. You don't spend as long looking for what you want. It's just much, much quicker. I definitely prefer it. 2. One of the things that has changed for me is it takes me much longer now because I bike. A few years ago, I drove. I took the car. But then I decided to bike. Not always because I enjoy it, but because I know it's healthier. It takes me about half an hour to get to work now. Actually, when the weather's good, I really enjoy it. But when it's raining or just cold and horrible, I get up and I think, oh no. 3. I definitely spend a lot more time now than I did before. I think because, about a year ago, I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got some takeout or made something really quickly, or just had some bread and cheese or whatever was in the refrigerator, whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking.
And also, my boyfriend's a vegetarian, so it's a little more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm very happy with that. I enjoy it. 4, I probably spend about the same amount of time as I did 3 years ago. I'm a freelance writer now, and 3 years ago I had an office job, so I was doing, 35 hours a week. Now, some weeks I probably work about 50 hours, and others 20 hours, but on average, I think it's about the same. 5, I definitely spend less time because 2 years ago we moved to the country from the city, and most of our friends are in the city and they're a long way away from us now. Sometimes they come and spend the weekend with us, or we go and spend the weekend with them. But on average, I definitely spend less time with them. Okay, Luslene. Okay. So, conversation 1. What is the action? Online, Online. buy online, There's another word for that. Like when you buy a lot of things. From the options you have here, what word when I buy a lot? shopping, Shopping. Okay. Shopping. Yes. Okay. Very good. What about number 2? they're true. Sting, sting in traffic, Traffic. Sitting. bike, Not really. Mm-mm. Let's listen again. Okay. yes, Look, Luslene, you have here kind of the answers. You're going to use shopping, cooking, seeing friends, getting to work, college, or school, or working on study. Let's listen and number these options here. Okay. okay, 5.7, 1, I spend much less time, that is, going to real stores, than in the past because now I get so much online. I buy most of my food online, everything except fresh things like meat or fruit and vegetables. I get books from Amazon. I buy a lot of clothes online, and it's so quick. You don't have to go there. You don't spend as long looking for what you want. It's just much, much quicker. I definitely prefer it. 2, One of the things that has changed for me is it takes me much longer now because I bike. A few years ago, I drove. I took the car. But then I decided to bike. Not always because I enjoy it, but because I know it's healthier. It takes me about half an hour to get to work now. Actually, when the weather's good, I really enjoy it. But when it's raining or just cold and horrible, I get up and I think, oh no. 3, I definitely spend a lot more time now than I did before.
I think because about a year ago, I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got some takeout or made something really quickly, or just had some bread and cheese or whatever was in the refrigerator, whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also, my boyfriend's a vegetarian, so it's a little more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm very happy with that. I enjoy it. 4, I probably spend about the same amount of time as I did 3 years ago. I'm a freelance writer now, and 3 years ago I had an office job, so I was doing, 35 hours a week. Now, some weeks I probably work about 50 hours, and others 20 hours, but on average, I think it's about the same. 5, I definitely spend less time because 2 years ago we moved to the country from the city, and most of our friends are in the city and they're a long way away from us now. Sometimes they come and spend the weekend with us, or we go and spend the weekend with them. But on average, I definitely spend less time with them. All right, Lucilene. So, for number 2, what do we have? Get into a college or school. Great. Yes. For number 3. Cooking. Yep, very good. Number 4. Working or studying. Working or studying. Yes. And the last one, number 5. Seeing friends. Seeing friends. Exactly. Very good. Now, we're going to do this one. Okay? What do you have to do? Listen again and check. Okay? Number 1 spends the same time on something as before. Number 2 spends more time doing something online. Okay? Which number is this? Only 1 for letter. Okay? 5 letters, 5 numbers. Okay? Let's go. 5.8. 1, I spend much less time shopping, that is, going to real stores, than in the past because now I get so much online. I buy most of my food online, everything except fresh things like meat or fruit and vegetables. I get books from Amazon. I buy a lot of clothes online, and it's so quick. You don't have to go there. You don't spend as long looking for what you want. It's just much, much quicker. I definitely prefer it. 2, One of the things that has changed for me is getting to work. It takes me much longer now because I bike. A few years ago, I drove. I took the car. But then I decided to bike. Not always because I enjoy it, but because I know it's healthier. It takes me about half an hour to get to work now. Actually, when the weather's good, I really enjoy it. But when it's raining or just cold and horrible, I get up and I think, oh no. 3, I definitely spend a lot more time cooking now than I did before. I think because about a year ago, I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got some takeout or made something really quickly, or just had some bread and cheese or whatever was in the refrigerator, whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also, my boyfriend's a vegetarian,
so it's a little more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm very happy with that. I enjoy it. 4, I probably spend about the same amount of time working as I did 3 years ago. I'm a freelance writer now, and 3 years ago I had an office job, so I was doing, 35 hours a week. Now, some weeks I probably work about 50 hours, and others 20 hours, but on average, I think it's about the same. 5, I definitely spend less time seeing friends because 2 years ago we moved to the country from the city, and most of our friends are in the city and they're a long way away from us now. Sometimes they come and spend the weekend with us, or we go and spend the weekend with them. But on average, I definitely spend less time with them. Ok? Então, vou te dar alguns minutinhos para você ler, completar os números e a gente corrige, alright? All right. Okay. All right. So, letter A. Can you read, please? Speeds the same time on some time as before, but divides his time differently. 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 Okay, what's the number? 4. Okay, very good. Letter B. Spends more time doing something online. Something. Something. Mhm. Number 1. Yes. Letter C. Spends less time on something because of not living in the city now. Number 5. Yes. Letter D. Spends more time on something because it's good for him. Number 2. Yes. Number 2. And letter E. Spends more time on something because of living with his partner. Number 3. Yes. Very good. Number 3. Any questions? No. No? Ok. So, Lucilene, vamos terminar? Para a gente terminar, volta lá na página 134. Para a gente falar um pouquinho dos superlatives, ok? Que é o seguinte, a gente aprendeu os comparatives, um pouquinho, básico. Eu vou deixar isso daqui como parte do seu Progress Maker para você ler mais um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, a gente tira depois. Mas nós temos os superlatives também, ok? Que é uma outra maneira de comparativo. Como assim? Ó, o comparativo, lembra que eu peguei 2 canetas e eu te mostrei. Então, o comparativo, a gente está comparando essa caneta com essa caneta aqui. Um superlativo é como se eu pegasse aquela caneta e comparasse com as outras canetas que eu tenho. Ok? Então, qual que é a diferença? O comparativo, eu estou comparando um com o outro. Com o outro. O superlativo, eu comparo um com o resto. Com o Ah, o restante que tem no mundo? Não.
o restante ali naquela situação. Ok? Sim. Então, eu posso comparar um com o resto do mundo? Posso. Mas, normalmente, eu comparo, vamos supor, eu tenho 50 livros na minha estante. Eu quero comparar um livro com os outros livros da estante. Isso é o superlativo, porque eu estou comparando um com o resto. Se eu pegasse 2 livros, aí eu teria o comparativo, porque eu estou comparando um com o outro. Entendeu? Entendi. Superlativo mais de um, como se fosse um plural. Basicamente. Não é bem um plural, mas é mais ou menos isso Uhum. mesmo. A ideia é essa. Quando eu comparo um com outros. Mas assim, eu não posso comparar uma caneta com uma cola. Eu não posso comparar a caneta com a cola e eu não vou fazer um superlativo de uma caneta com outras colas. Eu vou Sim. comparar sempre coisas que são iguais. Ou, por exemplo, na minha família eu sou a mais alta. Aí é o superlativo, porque eu com o resto da minha família. Mas se eu comparar eu e meu pai, comparativo. Entendi. Yes? Yes. Aí eu também, quando eu falo do superlativo, que eu vou trabalhar com os adjetivos e com os advérbios também. Aí vem aquela diferença dos adjetivos curtos para os adjetivos longos. Então, ó, aqui, nesse número 2 aqui, ele tem o comparativo e o superlativo do mesmo adjetivo para você comparar ali a diferença dos dois, da escrita, tá? Então, o adjetivo é cold. No comparativo, eu acrescento o ER, vira colder. No superlativo, eu acrescento o the e eu não acrescento ER, eu acrescento EST. Sim. A diferença das frases. Vamos fazer uma frase com colder. Eu posso usar this room is colder than that one. Ou seja, este quarto, essa sala, é mais fria do que aquela lá, do que aquela outra. Isso é um comparativo, um com o outro. Agora, this is the coldest room in the house. Eu tô falando que este é o quarto mais gelado da casa. Entendeu a diferença entre um comparativo e um superlativo? Mas eu posso comparar em tempo também, por exemplo, hoje está mais frio do que ontem. Pode, claro. Como que eu Não só faria local. isso? Não. Como que eu faria esse hoje está mais frio que ontem? Today is colder than that yesterday. Then? Exatamente. Today is colder than yesterday. Agora, e se eu quisesse falar que hoje é o dia mais frio do ano? Today is the coldest year. O dia mais frio. Então, the coldest day of the year. Porque não é só o dia, o ano, qualquer coisa. É o dia mais frio Do ano. do ano. Do Eu tenho que dar esse limite. Limitar a minha comparação. Porque senão fica, hoje é o dia mais frio. Tá, mais frio do quê? Eu tô comparando com o que para ele ser o mais frio? Ok? Certo. Se eu estiver comparando Ok. com ontem, é só colder than yesterday. Agora, se for com todos os outros dias do ano, today is the coldest day of the year.
Ok? Ok. Aí, vamos reparar aqui, ó. Você lembra que eu falei para você que quando eu tenho adjetivos longos, eu faço o quê? Eu acrescento o more na frente. Isso no comparativo. Se for no superlativo, eu vou colocar the most. The Aqui, ó, o most. comparativo. More beautiful than. Ou seja, mais bonito que alguma outra coisa. Se eu tenho o the most beautiful, eu tô falando o mais bonito. Ok? Aí também muda quando eu tenho aquelas exceções lá, que as palavrinhas mudam. Elas mudam entre o Good, comparativo e o bad. superlativo também. Então, de good, se for comparativo, é better. Se for o superlativo, the best. O bad, worse. Se for o superlativo, the worst. E o far, farther e further. Qual que é a diferença aqui? Eles ganham o the. Então, the farthest, the furthest. Ok. Alright? Eu sei que é Alright. bastante coisa. Uhum. Eu sei que é muita informação de uma vez, tá? Mas é o seguinte, nessa unidade que a gente terminou agora, essas duas últimas páginas, que são ali a unidade 5A, eu estou falando do comparativo. Então, se você voltar, os exercícios vão focar no comparativo. Na unidade 5B, que é o que a gente começaria na próxima aula, que vamos começar na próxima aula, nós estamos falando do superlativo. Então, qual que é a diferença aqui? Na outra unidade, você meio que entrou, fez os exercícios, depois a gente viu a gramática. Agora, aqui, a gente está vendo a gramática para começar a unidade. Vamos sentir para ver como é que você lida com isso também. Foi melhor para você entender antes e depois fazer os exercícios, depois entender e voltar para os exercícios. Vamos medir isso também. Acho que entender Ok? primeiro para a gente fazer. A gente já Então, ó, entra sabendo o que vai fazer. vamos medir, porque às vezes, quando a gente entra sabendo, a gente assusta. Tipo, ai meu Deus, eu vou ver isso hoje, eu não sei muito bem essa gramática, então a gente assusta, a gente sofre por antecipação. Quando a gente conhece, quando a gente vê o nome. Às vezes, quando a gente faz um exercício sem saber, a gente entende porque aquele subconsciente. Ah, eu já vi isso antes, olha, essa frase funciona assim. Então, a gente entender o funcionamento da frase, às vezes, é melhor do que a gente saber ter o nome da coisa, da gramática que a gente usa. Então, vamos sentir. Aproveita que você teve essa colher de chá hoje, conheceu, viu a gramática, dá uma olhada na unidade. Não precisa fazer nada, mas dá uma olhada no livro. Aproveita o online practice, o seu workbook para fazer, não tirar suas dúvidas, mas ver a dúvida surgindo, porque a dúvida surge na que a gente vai fazer o exercício, né? Sim. Então, anota e a gente volta para falar mais um pouquinho dos superlatives na próxima aula e os comparatives. Se ficou alguma dúvida, a gente retoma também, ok? Ok. Ok, então, Silene, por hoje é só. That is all. I see you Wednesday. Have a good night and an amazing Tuesday. Bye bye. Bye, bye. Bye.